Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? O meu nome é Jean e a palavra de Deus para você nessa manhã está no livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo 12, que diz o seguinte: Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e o saudou. O Senhor está contigo, soldado. A palavra de Deus está em Juízes 6, o verso 12, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e o saudou. O Senhor é contigo, valente soldado. Queridos, queria que a sua mente, junto comigo, remontasse o tempo do povo de Israel na época de Gideão. Imagina aquela época, Israel pecou. Se você for ler o início do capítulo 6, você vai ver que está começando o seguinte: Israel pecou e o Senhor virou as costas, porque o resultado do pecado é quando nós pecamos, quando nós abandonamos o nosso Deus, ele vira as costas. E Israel pecou. E o resultado do pecado foi exploração. Imagina as plantações incríveis de Israel, as roças grandes de lentilhas de cevada, e quando estava prestes a colher de trigo, vinha as nações midianitas, as amalequitas e muitos outros, e explorava a plantação de Israel. O povo de Israel estava sendo humilhado. Diz a expressão bíblica que quando estava prestes a colheita, eles vinham com seus cavalos, com seus filhos, com suas carroças, acampava dentro das plantações de Israel e levava tudo que Israel produzia. Mas tinha um homem lá que chamava Gideão e ele estava preocupado com isso. E ele começava agora a pegar o trigo, levar lá para o escondido entre as montanhas e colher o trigo no lugar aonde era o lagar de vinho. Ele estava lá escondido, diferente dos outros, tentando colher algum alimento para alimentar sua família. E dentro daquela situação, daquela humilhação, aparece um anjo do Senhor, porque disse que Israel orou, estava clamando e pediu misericórdia. Aparece um anjo do Senhor a Gideão e diz: O Senhor é contigo, soldado. Como? O Senhor é contigo, soldado. E Gideão toma um susto e ele exclama, até ironizando, ele diz: Mas o Senhor é comigo? E por que tem toda essa dificuldade na minha vida? O Senhor é comigo, por que nós não conseguimos nem colher a plantação que plantamos? Nós somos explorados por os inimigos. Como que o Senhor é comigo? Talvez você diga nessa manhã: o Senhor é comigo. E por que a minha filha está na prostituição? O Senhor é comigo. Por que meu filho está no mundo das drogas? O Senhor é comigo. Por que o meu marido vive envolvido com álcool, com drogas e com traições? Como que o Senhor é comigo? Eu digo nessa manhã: o Senhor é contigo, soldado. Mas perceba, querido, que talvez a nossa indiferença, a nossa dormência com as coisas, com o pecado, a nossa condescendência com o pecado, tem nos desviado de enxergar a Deus. E Gideão não conseguia aceitar ou entender, mas aí o anjo do Senhor diz: olha, eu sou contigo, mas o problema é que tem tanto pecado em volta de você que você não consegue ver a minha presença. Eu sou contigo, mas tem tanta novela dentro da tua casa, tem tanta músicas profanas dentro da tua casa, tem tantas palavras frívolas dentro da tua casa que você não consegue me enxergar. Agora, quer ver se eu sou contigo ou não? Desmancha o altar de Baal que está na tua casa, aí tu vai ver a minha presença. E Gideão foi lá, quebrou o altar de Baal, derrubou o poste sagrado a Deus Acera e fez a diferença, recebeu um apelido de Jerubaal, o homem que derrotou o altar de Baal, e aí Deus mostrou-se a ele. Tem muito crente que não vê a presença do Senhor porque está cheio de pecado. Tem muito crente que não vê a presença do Senhor porque está dizendo que o pecado de antes já não é mais pecado de hoje. Que a roupa curta que era pecado ontem já não é pecado mais hoje. Que a calça decotada que chamava atenção ontem e era pecado já não é mais hoje. Está dizendo que o pecado não é pecado. Então Deus não condescende com o teu ego e é por isso que você não vê a presença de Deus na tua vida. Mas eu afirmo, Deus é contigo, paga para ver. E Gideão pagou para ver. E Deus provou que era com ele. Ele disse: olha, eu vou recolher todos os soldados de Israel, eu vou botar para lutar contra esses miseráveis, contra esses endemoniados, porque eu estou na tua vida. E veio um monte de homens para lutar. Mas o Senhor é o Deus da força. O Senhor é o Senhor dos exércitos, aleluia. O Senhor é um Deus que não conhece derrotas. Ele disse: olha, Gideão, tem 32 mil, tem muita gente aí em volta para lutar. Mas sabe o que eu percebo? É que se eu der a vitória a esse monte de pessoas, eles vão dizer que ganharam por a sua própria força. Mas o mais grave nem é isso, que eu quero trabalhar com os que querem trabalhar. O problema é que todo esse que está em volta aí não são convertidos.
Na verdade, Deus ele não trabalha com multidões. Lembra quando Jesus foi visitar a filha de Jairo? Tinha mais de 3.000 pessoas, segundo os historiadores, em volta de Jesus. Só a mulher do fluxo de sangue de fato tocou em Jesus. Só ela, no meio de 3.000, que apertava, mas não tocou em Jesus. Deus quer que você toque nele nessa manhã de uma forma especial. E o Senhor disse, fala para esse monte de pessoas, para esses milhares de pessoas, que isso é sério, que essa religião não é brincadeira, que vai ter perseguição, que vai ter problema, que vai ter ameaça, que vai ter muitas dificuldades. Então quem estiver tremendo de medo, volta para casa. Eu não quero na minha igreja ninguém que está com medo. E Gideão olhou para aquele monte de homens e milhares e disse, olha, o Senhor disse, se tiver alguém com medo, porque a batalha é renhida, pode ir para casa. E aí, 22.000 foi embora, sabe? Que miserável. Um monte de covardes. Na igreja de hoje tá assim. Tá cheio de crente do oba-oba. Tá cheio de crente que foi porque a namorada chamou, porque a mãe convidou, porque o pastor falou, mas nunca converteu nem conheceu a Jesus. Vai se converter, querido. Em nome de Jesus Cristo, porque ele tá voltando. E 22.000 foi embora, ficou apenas 10.000. Mas o Senhor que sonda os corações e sabe quem é de verdade crente, ele disse o seguinte, olha, leva esses 10.000 lá para a fonte, porque tem um foco, tem a guerra depois da fonte. Põe para beber água e eu vou escolher para você, vou selecionar os verdadeiros crentes. E lá na água, 10.000 homens, 9.700, olha o perfil, se ajoelharam, abanaram a água, pegaram com as mãos delicadamente e beberam. O jeito, o cuidado. Apenas 300. E o Senhor olha e diz, olha, só 300 vai para a guerra. Porque 300 está com foco. Sabe como que os 300 beberam água, chegaram na beira da fonte, olhando para lá para frente, olhando para o monte, tem uma guerra ali, preciso dar água rápido porque eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu vou é para lá. Tinha foco na missão, mas 9.700 não tinha foco na missão. Era egoísta, estava preocupado com o seu jeito, com o jeito de beber. Na igreja está cheio de egoístas assim, que não tem foco na missão. Está preocupado com o jeito de vestir, com o jeito de falar, com o jeito de se comportar, com o cargo que vai ganhar, mas não está preocupado com a missão. São egoístas e Deus não trabalha com egoístas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Na minha igreja só vai permanecer os que querem viver do meu jeito. Na minha igreja só vai permanecer os que querem tomar água do meu jeito, os que querem comer do meu jeito, os que querem vestir do meu jeito, os que querem falar do meu jeito, os que querem olhar para mim. E Deus agora olha para 300 homens e dispensa os 9.700 egoístas. Deus quer que você faça parte dos 300 guerreiros de Gideão nessa manhã. Deus quer que você faça parte daqueles que têm um foco, que sabe que Jesus vai voltar, que sabe que você tem um mandato especial aqui na face da terra, que sabe que a vida é curta e que você precisa fazer a diferença nos seus dias, senão você vai passar batido. Nem uma coisa, nem outra, nem o céu, nem o mundo, você vai ficar no meio do caminho, vai nadar e morrer na praia. Deus precisa de você, homem de Deus, Gideão moderno, para lutar na batalha da crise final. E 300 homens venceram a guerra, para a glória do nome do Senhor. 300 homens que queriam viver do modo de Deus. Não há lugar mais na igreja do Senhor para hipócritas. Não há lugar mais na igreja do Senhor para egoístas. Não há lugar na casa de Deus para esses que acham que tem que satisfazer o ego e que Deus é secundário. Deus não é secundário. Queridos, Deus está te chamando para ser um grande homem de Deus nesses dias. Gideão fez a diferença e Israel foi vitoriosa. Nós hoje cantamos e oramos em igrejas protestantes porque homens de Deus, grandes reformistas, fizeram a diferença nos seus dias. Lutero se incomodou com o pervertimento na Alemanha e gritou bem alto sobre justificação pela fé e milhares de pessoas se converteram. John Knox, na Escócia, não se conformava com o pervertimento e gritou, Senhor, me dê as almas da Escócia, senão eu vou morrer. E foi para a montanha e pagou preço em menos de um ano. 50% dos escoceses havia aceitado o evangelho. Tyndale, na Inglaterra, queria ver as pessoas servindo a Jesus de verdade e não confundido com indulgências ou com pensamentos contrários de idiotas representados por a Igreja Católica, que fez a diferença, foi um grande reformista. E hoje você canta e ora, graças a Deus também por ter usado a Tyndale. Zwingo, na Suíça, olhou para o suíço e disse, eu não posso aceitar que esse povo tenha um Deus, viva uma utopia, não conheça um Deus de verdade, e pregou e fez a diferença. Qual é a sua diferença? O que você pode fazer por causa do evangelho hoje? Jesus está voltando e quando ele chegar, ele quer te encontrar em ação. Passará as cenas desse mundo, querido irmão, querida irmã, e Jesus precisa te encontrar pronto, alinhado para a batalha. O que você pode fazer por causa do evangelho? Lutero na Alemanha, John Knox na Escócia, Tyndale na Inglaterra, Zwingo na Suíça, você aqui no Brasil, eu
Nós vamos para a batalha, vamos para a guerra, confiando inteiramente no Senhor. Tem uma música de Lázaro que diz assim, como uma criança sempre faz, quando se atira para o Pai, desejo tanto assim ser eu com meu Deus. Eu quero ser assim com meu Deus, me atirar nos braços do meu Salvador e descansar o meu coração e saber que Ele vai me dar o poder, a autoridade, a unção, a intrepidez, a valentia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Creia nisso, confie, seja feliz e lembre-se. A certeza conduz à vitória e a incerteza conduz à derrota. Esteja certo que Deus é na tua vida e que tudo vai correr bem se você descansar teu coração no Senhor. Deus te abençoe. Amém.